Você já percebeu como algumas pessoas conseguem atravessar críticas, rejeições, humilhações e problemas sem perder a calma? Enquanto a maioria entra em conflito, se desespera, responde impulsivamente ou passa noites sem dormir por causa da opinião de alguém, existem pessoas que parecem carregar uma força silenciosa dentro de si. Não porque a vida delas seja mais fácil, não porque elas nunca sofram, mas porque descobriram algo que a maioria ainda não compreendeu. Descobriram que o mundo só consegue controlar você quando consegue controlar suas emoções. E aqui está uma verdade que talvez ninguém tenha te dito de forma tão direta. Existem pessoas que estão vivendo dentro da sua cabeça sem pagar aluguel. Pessoas que te criticaram há anos. Pessoas que te rejeitaram. Pessoas que talvez nem se lembrem mais do que fizeram, mas que ainda comandam seus pensamentos, suas inseguranças e suas decisões. Enquanto isso, sua paz continua refém de acontecimentos que já passaram. Agora imagine como seria acordar amanhã sem carregar esse peso. Imagine ouvir uma crítica e continuar em paz. Imagine ser ignorado e não sentir necessidade de provar seu valor. Imagine fracassar em alguma coisa sem concluir que você é um fracasso. Imagine olhar para os problemas da vida sem sentir que eles estão destruindo você por dentro. Parece impossível. Os estoicos acreditavam exatamente no contrário. Eles acreditavam que essa era a forma natural de viver, quando uma pessoa aprendia a governar a própria mente. E hoje você vai entender por que a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em deixar de ser controlado por ele. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando mudar aquilo que está fora delas. Tentam controlar a opinião dos outros. Tentam controlar o comportamento dos familiares. Tentam controlar o mercado, os resultados, as circunstâncias, os acontecimentos e até mesmo o passado. Mas existe um problema gigantesco nisso. Quase tudo aquilo que mais consome nossa energia está completamente fora do nosso controle. E quando você tenta controlar o incontrolável, o resultado inevitável é a frustração. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ela escapa. O estoicismo começa com uma observação simples, mas transformadora. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Sua atitude depende de você. Seu caráter depende de você. Suas escolhas dependem de você. Sua disciplina depende de você. Mas a opinião dos outros não depende. O clima não depende. O passado não depende. A reação das pessoas não depende. E quando você finalmente entende essa diferença, uma enorme quantidade de sofrimento começa a desaparecer. Pense em quantas vezes você ficou emocionalmente destruído por algo que não podia controlar. Talvez alguém tenha falado mal de você. Talvez um relacionamento tenha terminado. Talvez uma oportunidade tenha sido perdida. Talvez alguém não tenha reconhecido seu esforço. E então sua mente entrou em uma espiral interminável, tentando mudar algo que já tinha acontecido, revivendo a cena, criando argumentos imaginários, inventando respostas perfeitas que chegaram tarde demais. Enquanto isso, sua energia era consumida por algo impossível de alterar. Os estoicos observavam esse comportamento e diziam que a verdadeira escravidão não era física, era mental. Uma pessoa pode ser livre por fora e completamente aprisionada por dentro. E infelizmente é assim que muitas pessoas vivem atualmente. Existe uma razão pela qual algumas palavras têm o poder de destruir um dia inteiro. Não é por causa das palavras em si. É porque acreditamos que elas definem quem somos. Alguém diz que você não é bom o suficiente, e imediatamente surge uma necessidade desesperada de provar o contrário. Alguém te ignora, e você começa a questionar seu valor. Alguém te critica e sua paz desaparece. Mas pare por um momento e reflita. Desde quando a opinião de alguém se tornou uma sentença sobre sua identidade? Desde quando outra pessoa ganhou autoridade para decidir quanto você vale? A verdade é que muitas vezes entregamos esse poder sem perceber. Fazemos isso quando colocamos nossa autoestima nas mãos dos outros. Fazemos isso quando precisamos de aprovação constante para nos sentirmos bem. Fazemos isso quando permitimos que elogios nos elevem demais
e críticas nos destruam completamente. O homem verdadeiramente forte não é aquele que nunca sente dor, é aquele que não permite que a dor assuma o controle. Porque sentir é inevitável. Sofrer desnecessariamente é opcional. Você pode sentir tristeza sem perder sua dignidade. Pode sentir medo sem abandonar seus princípios. Pode sentir raiva sem se transformar em alguém dominado pela raiva. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. As emoções são visitantes. Elas chegam, permanecem por algum tempo e vão embora. O problema começa quando você entrega as chaves da sua casa para elas e permite que passem a comandar tudo. Talvez você esteja passando por uma fase difícil agora. Talvez existam problemas financeiros. Talvez exista uma decepção que ainda dói. Talvez você esteja cansado de lutar e não ver resultados. Talvez exista uma preocupação que ocupa sua mente todos os dias. E se for esse o caso, eu quero que você entenda algo extremamente importante. Sua situação atual não é sua identidade. Seu problema não é você. Sua dor não é você. Sua dificuldade não é você. Muitas pessoas começam a se definir pelas batalhas que enfrentam. Elas deixam de dizer, estou passando por uma fase difícil, e passam a acreditar que são a própria dificuldade. E quando isso acontece, perdem a capacidade de enxergar possibilidades. Marco Aurélio escreveu algo extraordinário em seus diários. Ele lembrava constantemente a si mesmo que os acontecimentos externos não possuem poder sobre a alma humana. Pense na profundidade disso. O trânsito não possui poder sobre sua alma. Uma crítica não possui poder sobre sua alma. Um fracasso não possui poder sobre sua alma. Uma rejeição não possui poder sobre sua alma. O único poder real surge quando você decide interpretar essas coisas como algo capaz de destruir quem você é. E essa percepção muda completamente a forma como enfrentamos a vida. Existe uma força silenciosa que nasce quando você para de reagir automaticamente a tudo. Quando alguém tenta provocar você e não consegue. Quando uma situação difícil aparece e você continua lúcido. Quando a ansiedade tenta dominar seus pensamentos e você escolhe permanecer presente. Esse tipo de força não chama a atenção nas redes sociais, não gera aplausos imediatos, mas constrói algo muito mais valioso. Constrói uma mente que não pode ser facilmente abalada. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas hoje. Não mais informação, não mais técnicas milagrosas, não mais fórmulas mágicas para o sucesso. Talvez o que esteja faltando seja desenvolver a capacidade de permanecer firme quando o mundo inteiro tenta empurrá-las para fora do eixo. Porque a vida continuará trazendo desafios, pessoas continuarão julgando, problemas continuarão surgindo, críticas continuarão existindo. Mas quando você aprende a governar a própria mente, algo extraordinário acontece. O mundo continua sendo o mesmo, mas ele perde o poder de controlar você. Existe uma armadilha emocional que destrói mais vidas do que o fracasso, a rejeição ou qualquer crise financeira. Uma armadilha tão comum que a maioria das pessoas nem percebe que está presa nela. Essa armadilha se chama expectativa. Grande parte do sofrimento humano nasce da diferença entre aquilo que esperamos e aquilo que realmente acontece. Esperamos reconhecimento e recebemos silêncio. Esperamos lealdade e encontramos traição. Esperamos gratidão e recebemos indiferença. Esperamos que as pessoas ajam da maneira que agiríamos e acabamos decepcionados quando descobrimos que elas possuem valores, prioridades e interesses completamente diferentes dos nossos. É por isso que tantas pessoas vivem emocionalmente exaustas. Elas não estão sofrendo apenas pelo que aconteceu. Estão sofrendo principalmente pela realidade não ter correspondido à imagem que construíram dentro da própria mente. Os estoicos compreendiam algo que continua sendo extremamente atual. O problema raramente é o acontecimento. O problema geralmente é a expectativa que existia antes dele. Quando você espera que alguém nunca o decepcione, você entrega a essa pessoa o poder de destruir sua paz. Quando espera que a vida seja justa o tempo todo, cada injustiça parece uma agressão pessoal. Quando espera que tudo aconteça exatamente como planejou,
Qualquer mudança de rota se transforma em sofrimento. Mas quando você entende que a vida é imprevisível, algo muda. Você deixa de exigir que o mundo siga seus roteiros e passa a desenvolver a capacidade de se adaptar. E a adaptação é uma das formas mais poderosas de força emocional. Observe as árvores durante uma tempestade. As mais rígidas, muitas vezes, são as primeiras a quebrar. Já aquelas que aprendem a se mover com o vento sobrevivem aos maiores vendavais. A mesma lógica vale para a mente humana. Pessoas emocionalmente rígidas costumam sofrer mais. Elas acreditam que tudo deve acontecer de determinada forma. Elas resistem à mudança. Elas brigam contra a realidade. E essa luta constante as desgasta. Já pessoas emocionalmente flexíveis compreendem que nem sempre terão controle sobre os acontecimentos, mas sempre terão controle sobre a forma como responderão a eles. Essa diferença muda tudo. Uma das maiores demonstrações de maturidade não é vencer todas as batalhas. É saber quais batalhas não merecem sua energia. Pense em quantas discussões aconteceram na sua vida e que hoje não possuem absolutamente nenhuma importância. Quantas vezes você perdeu horas tentando convencer alguém de algo? Quantas vezes ficou irritado porque alguém interpretou suas intenções da maneira errada? Quantas vezes carregou ressentimentos por dias, semanas ou até anos? E agora faça uma pergunta honesta a si mesmo. O que essas batalhas realmente acrescentaram à sua vida? Muitas vezes gastamos nossa energia mais preciosa defendendo nosso ego enquanto negligenciamos nossa paz. Existe uma diferença enorme entre ter razão e viver bem. Algumas pessoas passam a vida inteira tentando provar que estão certas. Precisam corrigir todo mundo. Precisam vencer cada discussão. Precisam responder toda crítica. Precisam justificar cada escolha. Mas no final, acabam cansadas, irritadas e emocionalmente esgotadas. O estoico entende algo diferente. Ele sabe que nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião merece atenção. Nem toda crítica merece defesa. Em muitos casos, o silêncio é uma demonstração de força muito maior do que qualquer argumento. Outro erro comum é acreditar que coragem significa ausência de medo. Não significa. Coragem é agir mesmo sentindo medo. Todo ser humano experimenta insegurança. Todo ser humano sente receio diante do desconhecido. Todo ser humano enfrenta dúvidas. A diferença está na resposta que cada pessoa oferece a esses sentimentos. Algumas param completamente, outras avançam apesar deles. E é justamente aí que o crescimento acontece. Não do lado confortável da vida, mas do outro lado daquilo que nos desafia. Talvez exista algo que você deseja fazer há muito tempo. Talvez seja começar um projeto. Talvez seja mudar de carreira. Talvez seja iniciar um canal, um negócio, um relacionamento ou uma nova fase da vida. Mas existe uma voz dentro da sua cabeça, repetindo as mesmas perguntas. E se eu fracassar? E se eu não for bom o suficiente? E se as pessoas me julgarem? E se der errado? O problema é que essa voz nunca ficará satisfeita. Se você esperar sentir confiança absoluta antes de agir, provavelmente passará a vida inteira esperando. Porque a confiança verdadeira não surge antes da ação. Ela surge depois de inúmeras ações imperfeitas. É interessante perceber que as pessoas costumam se arrepender muito mais daquilo que não fizeram do que dos erros que cometeram. Os erros ensinam. Os fracassos fortalecem. As tentativas ampliam nossa visão do mundo. Mas as oportunidades abandonadas costumam se transformar em perguntas que nos acompanham por anos. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse acreditado mais em mim? E se eu tivesse sido mais corajoso? Por isso, não permita que o medo se torne o arquiteto da sua vida. Porque uma existência construída sobre o medo inevitavelmente se torna menor do que poderia ser. Mas existe algo ainda mais profundo. Em algum momento da jornada, você perceberá que sua verdadeira batalha nunca foi contra outras pessoas. Nunca foi contra concorrentes, críticos ou adversários. Sua batalha sempre foi contra suas próprias limitações internas, contra a necessidade de aprovação, contra o medo da rejeição, contra a tendência de duvidar de si mesmo, contra a impulsividade, contra o orgulho.
contra a ansiedade que tenta antecipar tragédias que talvez nunca aconteçam. E a boa notícia é que essas batalhas podem ser vencidas pouco a pouco, um dia de cada vez. O crescimento raramente acontece em momentos grandiosos. Ele acontece em pequenas decisões diárias. Na vez em que você escolhe não responder uma provocação. Na vez em que continua avançando apesar do medo. Na vez em que aceita uma crítica sem permitir que ela destrua sua autoestima. Na vez em que deixa de buscar aprovação para seguir aquilo que considera correto. Essas pequenas vitórias parecem insignificantes quando observadas isoladamente, mas somadas ao longo do tempo, transformam completamente uma pessoa. E aqui existe uma verdade que vale a pena guardar. A vida não está perguntando quantas vezes você caiu. Ela está observando quantas vezes você decidiu levantar. Não importa quantas decepções você enfrentou. Não importa quantos erros cometeu. Não importa quantas vezes se sentiu perdido. Enquanto você continuar caminhando, sua história continua sendo escrita. E talvez neste exato momento, você esteja muito mais próximo da sua melhor versão do que imagina. Antes de continuarmos para a parte final deste vídeo, quero fazer um convite diferente. Se essas palavras estão encontrando algo dentro de você, não apenas assista em silêncio. Escreva nos comentários uma frase simples. Hoje eu parei de lutar contra algo que não posso controlar. Não importa se é uma pessoa, uma situação, uma lembrança ou um medo. Apenas escreva essa frase. E depois leia alguns comentários de outras pessoas. Você vai perceber que existem batalhas invisíveis sendo enfrentadas por gente do mundo inteiro. Talvez sua mensagem ajude alguém. Talvez a mensagem de alguém ajude você. É isso que transforma um vídeo em uma comunidade. E se você sente que conteúdos como este fortalecem sua mente e ajudam você a enxergar a vida com mais clareza, inscreva-se no canal, não como quem aperta um botão qualquer, mas como quem decide caminhar ao lado de pessoas que estão tentando crescer um pouco mais a cada dia. Porque no fim das contas, ninguém se torna forte sozinho. Muitas vezes, uma única reflexão no momento certo pode mudar completamente a direção de uma vida. Existe um momento na vida de toda pessoa em que ela percebe algo desconfortável. Durante anos, talvez décadas, ela correu atrás de coisas que acreditava que trariam paz, dinheiro, reconhecimento, aprovação, status, validação. E não há nada de errado em desejar conquistas. O problema começa quando acreditamos que a tranquilidade depende delas, porque então passamos a viver em constante negociação com a felicidade. Dizemos para nós mesmos, vou ficar bem quando conseguir aquilo. Vou me sentir realizado quando alcançar aquela meta. Vou ter paz quando minha vida estiver perfeita. Mas os anos passam e percebemos que sempre existe uma nova meta, um novo problema, uma nova preocupação esperando na esquina. E então, entendemos uma das maiores lições do estoicismo. A paz não é uma recompensa que encontramos no final da estrada. Ela é uma forma de caminhar pela estrada. A maioria das pessoas vive emocionalmente refém das circunstâncias. Se o dia está bom, elas estão bem. Se recebem elogios, estão felizes. Se tudo sai conforme planejado, sentem-se confiantes. Mas basta uma notícia ruim, uma crítica inesperada ou um contratempo qualquer para que todo o equilíbrio desapareça. Isso acontece porque construíram sua estabilidade sobre algo instável. Construíram sua paz sobre fatores externos. E tudo que depende do mundo externo inevitavelmente oscila. Os estoicos buscavam algo diferente. Eles buscavam uma fortaleza interior. Um lugar dentro de si que permanecesse firme, independentemente do que estivesse acontecendo ao redor. Imagine um farol durante uma tempestade. As ondas se chocam contra as pedras. Os ventos sopram com violência. O mar parece querer engolir tudo à sua volta. Mas o farol permanece ali, não porque controla o oceano, não porque impede a tempestade, mas porque sua base foi construída em algo sólido. Essa é a imagem perfeita da mente estoica. Ela não exige que a vida seja fácil. Não exige que os problemas desapareçam. Não exige que as pessoas se comportem da maneira desejada. Ela simplesmente aprende a permanecer firme enquanto tudo muda ao redor. Talvez você tenha passado boa parte da vida tentando ser aceito. Talvez tenha escondido partes de quem realmente é para evitar críticas.
Talvez tenha dito sim quando queria dizer não. Talvez tenha suportado situações que machucavam sua alma apenas para não decepcionar alguém. E isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivem interpretando personagens. Adaptam sua personalidade dependendo do ambiente. Mudam seus valores dependendo da companhia. Ajustam seus sonhos para caber nas expectativas dos outros. Mas existe um preço alto por essa escolha. Quanto mais você se afasta de quem realmente é, mais difícil se torna reconhecer a própria identidade. Uma das formas mais profundas de liberdade é parar de negociar sua essência. Não significa ser arrogante. Não significa ignorar conselhos. Não significa acreditar que você está sempre certo. Significa apenas ter coragem suficiente para viver alinhado com aquilo que considera verdadeiro. Porque quando você vive apenas para agradar os outros, nunca alcança paz. Sempre existirá alguém desapontado. Sempre existirá alguém criticando. Sempre existirá alguém dizendo que você deveria ser diferente. E se você tentar atender todas essas expectativas, acabará perdendo a si mesmo no processo. Os estoicos falavam frequentemente sobre a importância do caráter. Em uma época obcecada por resultados, essa mensagem se torna ainda mais valiosa, porque resultados são instáveis. Hoje você vence. Amanhã pode perder. Hoje é admirado. Amanhã pode ser esquecido. Hoje está no topo. Amanhã pode estar recomeçando. Mas existe algo que permanece. Seu caráter, sua integridade, sua capacidade de agir corretamente, mesmo quando ninguém está observando. Sua capacidade de permanecer honesto quando seria mais fácil mentir. Sua capacidade de continuar digno, mesmo diante das dificuldades. Pense por um instante nas pessoas que mais admira. Provavelmente sua admiração não existe apenas pelas conquistas delas. Existe pela forma como enfrentaram desafios, pela maneira como trataram outras pessoas, pela coragem demonstrada nos momentos difíceis, pela integridade mantida quando seria conveniente abandoná-la. No fundo, todos nós reconhecemos o valor do caráter. O problema é que muitas vezes esquecemos de desenvolvê-lo em nós mesmos enquanto perseguimos objetivos externos. E talvez a maior demonstração de força seja justamente esta: permanecer fiel aos seus princípios quando seria mais fácil abandoná-los. Continuar sendo gentil em um mundo que frequentemente recompensa a agressividade. Continuar sendo honesto em ambientes onde a desonestidade parece vantajosa. Continuar acreditando em seus valores, mesmo quando eles não recebem aplausos. Isso exige coragem. Muito mais coragem do que a maioria imagina. Existe também uma verdade libertadora que poucas pessoas compreendem completamente. Você não precisa vencer todas as batalhas para ter uma vida extraordinária. Não precisa convencer todos ao seu redor. Não precisa provar seu valor para cada pessoa que duvida de você. Não precisa carregar o peso de corresponder a todas as expectativas. Em muitos casos, a verdadeira vitória está em soltar. Soltar ressentimentos, soltar comparações, soltar a necessidade de aprovação, soltar a obsessão pelo controle, porque algumas das correntes mais pesadas que carregamos são aquelas que nós mesmos insistimos em segurar. Quando você aprende a agir sem se abalar, algo curioso acontece. Você deixa de desperdiçar energia tentando controlar o mundo e passa a investir energia na única coisa que realmente pode transformar: você mesmo. E essa mudança produz resultados impressionantes ao longo do tempo. Sua mente se torna mais clara, suas decisões se tornam mais conscientes, seus relacionamentos se tornam mais saudáveis, seus objetivos deixam de depender tanto da opinião alheia. E pela primeira vez em muito tempo, você experimenta algo raro: tranquilidade. Não uma tranquilidade artificial, não aquela felicidade momentânea que depende de circunstâncias perfeitas, mas uma serenidade profunda. A sensação de saber que, aconteça o que acontecer, você continuará sendo capaz de lidar com a realidade. Essa é a verdadeira confiança. Não acreditar que nada dará errado, mas saber que você será capaz de continuar avançando, mesmo quando as coisas derem errado. Então, quando terminar este vídeo,
quero que você carregue uma pergunta consigo. Qual é a única coisa que está roubando sua paz neste momento? Não pense rápido. Pense com sinceridade. É uma pessoa, um medo, uma lembrança, uma expectativa, um arrependimento. Agora imagine como sua vida seria se isso deixasse de ter poder sobre você. Imagine a quantidade de energia que seria liberada. Imagine o quanto sua mente ficaria mais leve. Essa transformação começa no instante em que você decide parar de alimentar aquilo que o enfraquece e começar a fortalecer aquilo que o torna melhor. E lembre-se de algo importante. Tornar-se inabalável não significa nunca sentir tristeza. Não significa nunca sentir medo. Não significa viver sem emoções. Significa apenas que nenhuma dessas emoções assume o controle da sua vida. Você continua sentindo, continua vivendo, continua enfrentando desafios. Mas agora existe algo diferente dentro de você. Existe uma consciência mais forte. Existe uma mente mais preparada. Existe uma serenidade que não pode ser comprada, emprestada ou recebida dos outros. Ela foi construída por você. Se este vídeo caminhou ao seu lado até aqui, eu quero agradecer pela sua presença. Em um mundo cheio de distrações, você escolheu dedicar este tempo ao seu crescimento interior. E isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Se ainda não faz parte do canal, inscreva-se e continue essa jornada conosco. Ainda existem muitas reflexões, aprendizados e conversas profundas esperando por você. E antes de ir embora, compartilhe sua história nos comentários. Conte para nós qual foi a maior lição que este vídeo deixou. Existe alguma situação que você está aprendendo a enfrentar sem se abalar? Existe alguma batalha interna que finalmente começou a perder força? Sua experiência pode inspirar alguém que está lendo em silêncio e precisando exatamente dessas palavras. Vamos transformar este espaço em algo maior do que um vídeo. Uma comunidade de pessoas que decidiram construir uma mente mais forte, uma vida mais consciente e uma paz que não depende das circunstâncias. E até nosso próximo encontro, cuide da sua mente. Porque quando você aprende a governar a si mesmo, descobre que a liberdade que procurava no mundo sempre esteve dentro de você.